Bem-vindos a mais um Giro Sindical, esse de edição número 59. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE e o SINDICT. DIESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Para você que está aguardando os acontecimentos ou os não acontecimentos do 7 de setembro e vê a temperatura subindo, a gente traz aqui notícias, comentários. Está aqui conosco hoje Fernando Alves, cientista político, já é um reincidente aqui no nosso Giro Sindical, um grande parceiro, né? E obrigada, Fernando, por ter aceitado conosco de novo comentar um pouquinho o cenário político. Bom dia, já gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com vocês e estou aí, aberto para trocar uma ideia com vocês sobre essa questão de suma importância para o debate público do nosso país, que é a polarização que sempre houve, porém que agora exacerbou de uma maneira não tão interessante para a nossa já frágil democracia. Valeu pela oportunidade. Gente, o Fernando é um convidado, mas tão bom, que ele já quase começa, já faz quase a pergunta e já começa dando a resposta, né? Isso é um cara completo. Justamente isso. Conta mais pra gente esse fato que você já começou a enunciar. Assim, a polarização, a gente sente uma escalada nesses últimos dias, perto do 7 de setembro, com possibilidade de paralisação de rodovias. A gente viu o episódio que ficou nacionalmente conhecido, repercutiu bastante, que foi o episódio do Sérgio Reis, chamar a população a dar um golpe no Supremo Tribunal Federal. Então, existem elementos de uma escalada que eu também até relativizaria, pediria para você comentar também, se é um aumento ou se são um pouco de ondinhas, que é onde a temperatura vai sendo mantida alta. Mas explica para a gente um pouco sobre essa polarização e já pegando o gancho que você já usou. Ela sempre houve, mas a gente nem sempre viveu, nem sempre a gente teve esse sentimento dessa realidade que a gente tem hoje. Conta para a gente. Bom, vamos lá. Eu, particularmente, eu tenho comigo que, como eu disse anteriormente, nós sempre vivemos uma polarização eleitoral no país. Eu acho que é bom distinguir uma polarização eleitoral de uma polarização em vários outros segmentos e discussões que estão no seio da sociedade. Portanto, nós sempre tivemos uma polarização eleitoral no país. Se a gente pegar dados assim simples, desde 94 a 2018, nós sempre tivemos uma disputa entre dois partidos, entre dois grupos políticos. O Partido dos Trabalhadores e o PSDB. Portanto, e aí é aquela visão de liberalismo muito estrito contra uma social-democracia, uma esquerda democrática que estava aí posta, né? Que está aí posta ainda. Eu acho que o que mudou na polarização pós-golpe de 2016 e com o resultado da eleição de 2018 é que ela está cada vez mais presente no seio da sociedade, não só de uma maneira eleitoral, mas também como se fosse uma guerra cultural. Eu acho que eu, particularmente, sou um grande... acompanho bastante o Gramsci, ele sempre trata essa questão da guerra cultural como algo intrínseco das sociedades. Ou seja, o foco da disputa, ela deixou a economia, as políticas públicas, enfim, e passou para questões relacionadas à cultura, a costumes, comportamento. Acho que algumas frases ditas semanas agora, né, com relação ao fuzil e o feijão, traz muito isso à tona de como é visto essas questões de comportamento, tanto pelo atual representante, né, nosso lá, o nosso chamado antigoverno, quanto como esse antigoverno se comunica com as massas. Eu acho que é também muito importante a gente se atentar a isso, de como essa comunicação ela é fluida. Então, acho que essa polarização está posta. Tenho comigo que eu acho que essa dicotomia na participação política, ela ganhou esse novo capítulo na nossa história, né? E vejo também que essa identificação entre esquerda, direita, eu acho que ela refloriu de uma maneira muito explícita. E acredito que após a população tomar as ruas, principalmente depois de 2013, em torno das insatisfações, enfim, que eu não vou entrar no mérito,
Eu acho que essas diferenças ideológicas dentro das próprias manifestações começaram a transparecer. Então, eu acho que até o movimento implodir, rachando as massas de pessoas em dois rumos de militância, né, com caminhos assim totalmente opostos, acho que esse pico de polarização que se deu em 2013 e que se dá agora de uma maneira muito explícita, muito mais objetiva, não tanto como em 2013, ela se provou resistente e ela conseguiu se manter e até se desenvolver até essas eleições de 2018. E tenho comigo que reverberar também na eleição de 2022. Esse sentimento de que esse projeto da direita conservadora desenvolveu sua ideologia em torno de um forte antipetismo declarado. E aí eu falo sobre a ótica do antipetismo porque é o partido que representa esse eleitoralmente, tá, gente? Esse bojo de identificação que há entre a identidade eleitoral, o comportamento eleitoral e o sentimento do povo nas ruas. Então, acho que esse radicalismo ele se deu, primeiro, sobre uma ótica de costumes, por uma ótica de guerra cultural, vide os pontos que eles trataram, que o Bolsonaro tratou durante a campanha, sobre questões comportamentais, sobre questões de costumes durante a sua campanha, que transformou esse antipetismo em algo arraigado no seio da sociedade. Fora, claro, nunca tirando do aspecto a questão da corrupção, que está muito mais nítido e provado, de que esse discurso da corrupção ele entra justamente dentro da ótica do comportamento eleitoral. Uhum. Então, independente se aquele eleitor teve as benesses de crescer, de ascender durante os governos de 2002 a 2016, esse mix de discurso anticorrupção, mais costumes, comportamentos, acho que esse mix total fez com que criasse esse grande caldo que, aí falando sobre o 7 de setembro, tenho comigo que vou acompanhar durante o dia todo as manifestações, tenho comigo que as manifestações em Brasília será mais simbólica, porque ser usada a força do Estado, ou seja, das forças armadas, para não ser tão redundante, contra os prédios ali postos do STF, da Câmara dos Deputados, do Parlamento em si, acho que aí será um atentado, sim, contra a democracia. Porém, vamos esperar até o dia 7 de setembro qual que vai ser. Pode ser mais um ato daquele pedindo, aquela coisa translocada deles, pedindo o fechamento do STF, como pode ser algo extremamente intimidador para o futuro da nossa democracia, sim. Portanto, eu prefiro esperar um pouquinho para ver qual que vai ser esse teor das manifestações de 7 de setembro. Vamos ver. Fernando, e avançando um pouquinho, mas dentro desses elementos que você trouxe aqui para a nossa conversa, a gente pode dizer, e aí se não você me corrige, que a gente teve uma captura da sociedade por uma pauta que ela se mostrou vencedora, tanto quando cria a polarização, quando ela sai vencedora da polarização que ela cria. Né? Como você disse, eleitoralmente, a sociedade sempre esteve dividida, a gente sempre teve muita sucessão de governos. Né? Isso aqui é bastante claro na nossa frágil democracia. A gente tem sucessão, a gente não tem longos períodos, talvez o estado de São Paulo com o PSDB seja uma exceção a ser estudada, ou talvez a gente possa considerar também que existem vários PSDBs, né? Talvez é uma outra hipótese para a gente analisar. Mas você vê um pouco, ou não, que existe um cansaço com relação a essa polarização, ou que ela ainda segue sendo a aposta da direita conservadora que está no poder, que ganhou dessa maneira, vai pagar para ver, vai dobrar a aposta, vai pagar para ver de novo. Mas e você acha que tem um cansaço, ou que isso pode dar certo de novo? Sim. Eu tenho comigo, aí eu vou separar essa minha fala sobre o aspecto eleitoral e sobre o aspecto do que está no seio da sociedade, para além das eleições, que eu acho que é fundamental também.
para além das eleições, é fato e nítido e notório que esse discurso conservador, ultraconservador, ele saiu do armário de uma maneira muito, muito objetiva. Portanto, mesmo se entrar um governo de centro-esquerda, enfim, de centro-direita, esse discurso vai continuar arraigado na sociedade. E falo isso sobre aspectos de que, antigamente, acho que era muito comum esses discursos conservadores, né, contra gays, contra negros, enfim, contra várias classes, né, maiorias oprimidas, sobre o aspecto do churrasquinho, né, uma coisa velada. Hoje não, hoje é escancarada mesmo. É o presidente da Fundação Palmares que usa do Estado para fazer o que faz. Portanto, até abrindo parênteses aqui, algumas vezes eu vejo as pessoas falando de cortina de fumaça, que ele manda tal pauta para fazer uma cortina de fumaça com relação a outra coisa. Eu tenho comigo que esse antigoverno ele faz as coisas às claras. Ele vota, ele pauta questões às claras. Ele não faz na calada da noite. Ele coloca meio-dia mesmo com apoio do parlamento e não tem muito essa... Portanto, essa coisa velada acabou. Tenho comigo, né? E aí, eu acho que esses discursos, eles refletem as discussões que são representadas atualmente pelas redes sociais, né, na internet, também pelos noticiários populares, que até recentemente veio novamente a discussão da regulação da mídia, né? E acho que é muito importante, não sei se foi dita sobre uma ótica eleitoral, mas acho que é muito importante a gente pensar isso de uma maneira muito objetiva. E eu acho que eles refletem, esse discurso, eles refletem a transposição da violência social para a violência do meio público. E eu tenho comigo que, apesar de todo o discurso de ódio, intolerância, essa direita, extrema-direita, ultraconservadora, ela, por exemplo, ela não se vê como violenta. Eu acho que é muito louco isso, porque a violência, para essa parcela da população, ela vem de fora, ela vem do outro. Gosto muito da Marilena Chauí, ela tem um estudo que acho que é muito importante, que agora me fugiu em mente, mas ela fala um pouco sobre a violência na sociedade brasileira. Ela defende que existe um mito da não violência, e é muito engraçado que semioticamente falando, essa questão do mito, né, também como representatividade do dito cujo, está posta nessa fala dela, porque ela defende que existe um mito da não violência no Brasil, que, para começar, esse conceito de mito, ela parte do princípio que crenças se interiorizam de alguma forma. Então, tão específica e tão profunda, que elas deixam de ser percebidas como crenças e passam a ser a própria realidade. E aí é engraçado que isso ela fez bem antes do surgimento dessa questão do mito, né? E ela, me lembro agora vagamente, mas ela defende também que o mito ela surge a partir do momento que existem conflitos. E eu acho que as disputas por terras, elas são conflitos que são importantes. E acho que isso tem que ficar muito, muito nítido, né? E que elas não podem ser explicadas assim por si só. Então, sempre busca-se uma solução imaginária para a sociedade que torne uma realidade meio que explicável e suportável. E aí, quando as pessoas criam essa camada de explicação social, é que o mito desenvolve valores que, assim, se transformam em ideologia capaz de gerar ações sociais tamanhas. E aí eu acho que isso explica bastante essa questão de como um processo, eu me lembro bastante, eu gosto de falar isso, de que eu me lembro dele, ele participava como deputado de programas como o da Luciana Gimenez, segunda-feira na Rede TV, falando sobre homossexualismo, sobre questões de costumes. E depois passou pelo CQC. Então, para vocês entenderem como essa questão cultural, ela também está posta. E como essas mídias, que são mídias hegemônicas, né, querendo ou não,
elas surgem sobre o aspecto também de favorecer esses discursos ideológicos, de uma forma ou não. Tanto que se vocês prestarem atenção, há uma mudança de linguajar da própria Rede Globo de televisão com relação ao seu entretenimento. É um entretenimento um pouco mais progressista, porém, você vê toda a parte jornalística dela é calcada sobre o aspecto ideológico, e está muito posto isso, né? Tanto nos processos que houve durante o golpe contra Dilma, vide toda a Operação Lava Jato, como eles trataram. Então, acho que esse desenvolvimento do mito transforma em ideologia capaz de gerar ações sociais, sim. E só para abrir um parênteses também, você fez uma breve fala sobre a questão da polarização. Eu tenho uma visão sobre a polarização sobre dois aspectos. Eu acho que é importante também de tratar. Porque ela sempre está aí, está posta, que ela não é tão interessante para a democracia, porém não acredito nesse discurso de terceira via, principalmente que está posta hoje. Porém, eu gosto sempre de dar um exemplo que é o que aconteceu na Bolívia, por exemplo. Acho que é um exemplo bem específico de como a polarização foi saudável. Sempre houve um momento de uma direita conservadora contra uma centro-direita, e a partir do momento que o Evo Morales chegou ao poder por meio de um discurso dos excluídos, de colocar os excluídos no orçamento, tal, enfim, de distribuição de renda, virou uma polarização por um bom tempo também. Ele levou o golpe que aconteceu agora recentemente, porém, nas urnas, agora, o ano passado, se não me engano, o grupo político dele voltou ao poder novamente, e quer ou não, com o mesmo processo de polarização. Então, as polarizações elas são saudáveis, sobre uma ótica, claro que fazendo a leitura do território, da história, sobre aspectos econômicos, culturais, sociais, enfim. Então, acho que, trazendo esse exemplo da Bolívia, acho que é bom para a gente compreender também que a polarização não é essa coisa tão ruim assim. Só você citou a Bolívia e eu não consegui deixar de pensar num fato que poderia ser num livro do Gabriel Garcia Marques, porque é uma coisa do realismo fantástico latino-americano. Quando houve o golpe contra o Evo, quem assume é a Janine. Inclusive, ela está presa agora no momento. Sim. Né? Saiu da cadeia por conta de cuidados de saúde, mas ela é hoje uma presidiária. E no momento em que isso ocorre, o Guaidó também havia supostamente dado um golpe na Venezuela contra Maduro. E eu me lembro como se fosse ontem as notícias dizendo: o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Carlos Guaidó, imediatamente reconhece Janine na presidência autodeclaradamente da Bolívia. Falei, poxa vida, um autodeclarado reconhecendo outro autodeclarado. Isso é uma coisa que só a América Latina faz para você. As veias abertas, né? Incessantemente. Agora, tem dois aspectos que eu queria que a gente pudesse conversar aqui. Um que você colocou, que é muito caro hoje, a possibilidades futuras de estratégias para derrotar um projeto bolsonarista, que é a terceira via. E depois eu queria voltar numa outra pergunta, nessa questão da cortina de fumaça com relação ao projeto econômico. Mas vamos por partes. A questão, essa primeira que eu coloco aqui para você, que você já trouxe para a gente, da terceira via, existe uma possibilidade, uma tentativa de alguns setores cavarem um espaço na polarização, possivelmente observando que existe um cansaço da sociedade e que essa alternativa ela seja aquela que possa vencer, que seja viável eleitoralmente. Mas você está tratando aqui o tempo todo, olha, existe uma polarização eleitoral e existe uma polarização que está na sociedade. Essa terceira via, ela está dialogando com uma questão eleitoral e me parece que ela não dialoga com o que está posto na sociedade, que ela não encontra esse espaço, né? Faz sentido, professor? Então, por que não tem espaço para essa terceira via? E o que esses terceira vias, né, para derrotar o processo bolsonarista, eles poderiam fazer? Compor sobre o guarda-chuva do lulismo ou
tentar demover o lulismo do caminho dele e trazer para um outro? Difícil, facinho essas perguntas, né, Fernando? Então eu tenho comigo, aí eu acho que é importante também trazer a questão das massas, né? Queira ou não, tanto o Lula quanto o Bolsonaro são candidatos populistas e tem um grande, abarca um grande discurso de massas. Essa terceira via, que sempre houve, que sempre está aí, nunca teve um discurso de massa. Vide que, por exemplo, ela sempre teve um discurso atrelado ao mercado. E é bem engraçado, né, que de vez em quando a gente percebe bastante esse tipo de fala retratado de uma maneira bem incessantemente durante todo esse processo da mídia hegemônica. E aí, e também é muito, muito importante também dizer que eu tenho comigo que o cerne do problema está cada vez mais em repetir que o Brasil está polarizado entre dois períodos extremos. Tipo, é como se o Lula fosse a versão do Bolsonaro da extrema esquerda. E aí, é bom falar entre nós aqui, entre crentes, todo mundo sabe que o Lula nunca foi da extrema esquerda, ele flerta bastante, até bem engraçado. Vou falar aqui rapidinho, abrir um parênteses, eu estou colaborando com o escritor Fernando Moraes no livro que ele está fazendo da biografia do Lula, né? Ele tem uma parte lá, vou dar um pequeno spoiler, de que da eleição de 82 para o governo do estado de São Paulo, tem o Roger, que é o candidato do PDT, o Montoro, tem um candidato do Jânio e tem o Lula. Os quatro, né, num debate da Folha de São Paulo. E aí o Roger, que é do PDT, pergunta, mas Lula, você é o quê? Você é centro-esquerda? Você é esquerda? Ele falou, eu sou um metalúrgico. Portanto, essa cortina que sempre colocaram de que o PT, ou na figura do Lula, na figura do Haddad, da Dilma, seria a extrema esquerda, que, assim, é algo que não se sustenta nem teoricamente falando, e nem, né, enfim, não sustenta nem sociologicamente falando, nem historicamente falando, enfim. Portanto, essa reprodução de uma fala, de uma falsa equivalência entre o reacionarismo autoritário e o centro-esquerda, esquerda democrático, em suma, essa retórica de polarização oferece às pessoas a ideia de que escolher entre a democracia e o autoritarismo, entre a esquerda democrática e uma versão brasileira de fascismo, é uma escolha muito difícil. E aí surge essa tal da terceira via. E essa tal da terceira via, ela é uma terceira via que ela é também conservadora, porém não dessa maneira de fechar congresso, mas ela é conservadora nos seus costumes também. Vide várias tentativas de prefeituras, de governos de estado, de implantar a questão da escola sem partido nos seus respectivos estados, nos seus respectivos municípios. Portanto, ela é também conservadora, porém ela é comedida com relação às instituições. Ela respeita as instituições. Até porque as instituições, elas são também, trabalham sobre uma ótica da democracia burguesa e dialogam com eles de uma maneira bem interessante. Então, frequentemente, eu sou um fanático por Globo News, CNN, eu vejo sempre as análises dos cientistas políticos deles, e é bem engraçado, né? Essa tentativa desvairada deles acharem essa tal da terceira via e colocar esses dois aspectos como se fosse uno, né? Tanto Lula e Bolsonaro como se fosse uma única pessoa. Acho que esse outro rótulo tem atendido esse propósito de propagar essa falsa equivalência do populismo. E aí, historicamente, sempre trataram fascismo e bolchevismo como sinônimos, né? Portanto, é uma metodologia que a mídia hegemônica tem feito, que historicamente sempre foi feito, né? É uma clássica teoria da ferradura, que há quase um século coloca o liberalismo como centro democrático e moderado em oposição aos extremos, ou seja, qualquer alternativa que ofereça a mínima instabilidade aos mercados. Eu acho que é isso que está posto por essa ótica da terceira via, assim. A segunda parte da pergunta sobre futuros acordos. Aí uma dica para quem está assistindo da terceira via. Para quem é adepto da terceira via, enfim. Eleitoralmente falando, é óbvio. Ou eles se juntam sobre o guarda-chuva
ou do Ciro ou do Dória, junto com o Mandetta, agora surgiu a Simone Tebet, né? É engraçado que agora figuras da CPI agora estão despontando, né? O próprio Rogério Pacheco, do PSD, não sei o que o Kassab vai fazer, se vai lançar alguém a nível federal, se vai fazer acordos regionais. Eu tenho comigo que o PSD do Kassab, né, na qual o Kassab é o mais influente, vai fazer acordos regionais, não vai lançar candidatura própria. Então, apoia a nível federal X pessoa ou não, e apoia e faz acordos regionais ali. E aí eu tenho comigo uma dica para a terceira via, ou se juntam todos no mesmo guarda-chuva para tentar tirar votos do Bolsonaro, ou infelizmente eles vão ficar fora novamente do segundo turno, se houver segundo turno, que eu tenho comigo que haverá segundo turno, devido a essa polarização eleitoral que está aí posta, né? E com essa fragmentação da terceira via, né? Então, eu tenho comigo que vai haver um segundo turno. E aí, falando de segundo turno, é óbvio que é uma outra eleição, né? E eu tenho comigo que, se for a expressão do Lula, né, o candidato do Partido dos Trabalhadores, ele é uma pessoa que costura muito bem esses acordos desse centro-direita para dentro do guarda-chuva do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, eu tenho comigo que a tendência seja essa. E prestar muita atenção, uma coisa que eu tenho visto pouco, tanto do nosso campo falar, quanto do próprio pessoal da terceira via, é a disputa eleitoral no legislativo, muito importante nos governos estaduais. Também é muito importante, tem sido falado às 4 vezes da disputa eleitoral para presidente, mas é bom de se atentar também às questões do legislativo e dos governos do estado, que é bem importante também a gente retomar um pouco do nosso sentimento de estar presente na vida das pessoas também por meio dos estados e por meio dos municípios, enfim. Fernando, eu estou doida para fazer mais um monte de perguntas aqui, que o papo com você é sempre muito bom, ele é sempre muito vivo, mas eu vou me contentar com uma só e já vou te passar também a bola de volta e a gente já vai seguir para os comentários finais. Mas quanto à questão da cortina de fumaça, que é uma coisa que você falou, não agora nesse seu último comentário, mas no anterior, eu queria que você comentasse isso sobre a ótica do que passa do ponto de vista das políticas econômicas. Me parece que existem várias pessoas, e eu fico me perguntando isso também, que essa pauta do costumes, essa pauta conservadora, que é essa que você disse, olha, isso é colocado à luz do dia, ele entrega essa pauta meio-dia, ele não entrega essa pauta à noite, mas é verdade que também eu concordo com você que ele entrega a pauta das privatizações, da diminuição dos direitos sociais, de coisas que são extremamente impopulares, inclusive dentro do público bolsonarista, que são trabalhadores, que são pessoas que dependem de uma carteira de trabalho ou que estão em busca de uma carteira de trabalho ou de, no mínimo, mais proteção social. Ele também coloca essa pauta ao meio-dia. Ele não deixa para colocar à noite. E quando eu penso na cortina de fumaça, eu penso que ela, a partir dessa polarização, ela faz com que essas pessoas que, mesmo que tenham a perder, fiquem do lado de um desses polos, porque elas não conseguem se mover, não existe espaço para se mover para um outro polo, passar para o outro lado, dizer, olha, não pode privatizar, ou dizer, não pode ter reforma administrativa porque isso diminui meus direitos sociais, a saúde e a educação. Essa pessoa passa imediatamente para outro polo. Então, ela fica capturada, né? Então, nesse sentido, que eu fico imaginando que funcione como uma cortina de fumaça, não porque é feita às escondidas, mas porque eu coloco um grande mote do qual eu tenho que obrigatoriamente desviar, inclusive, o meu eleitorado que vai ser prejudicado. Sim. Bom, vamos lá. É uma pergunta meio complicada, mas eu acho, e aí não vou falar que eu tenho comigo, é um achismo mesmo, que esse discurso do quanto pior, melhor, tem feito e tem trabalhado na mente da sociedade de uma outra maneira, pelo menos é o que eu tenho percebido assim. Por que eu falo isso? Eu tenho percebido uma forte movimentação, assim, no sentido, principalmente agora, que chegou, né? Agora chegou na casa da massa, que a gente está falando da massa dele.
por meio, seja do carro que ele adquiriu durante os governos de 2002 a 2016, por meio da gasolina, seja por meio do gás de cozinha, enfim, ao ponto de eu ouvir, foi uma fala só que eu ouvi, óbvio, mas adorei essa fala sobre um aspecto de... Ainda existe essa questão da corrupção ainda na cabeça da massa que vota nele, porém, gostei da argumentação da pessoa, uma pessoa simples, mas o jeito que ela falou, isso eu vou levar para assim, toda fala que eu tiver que fazer, vou levar. Ela chegou e falou a seguinte frase, eu preferia viver na corrupção da Petrobras e o meu gás pagando a X valor, ou a minha gasolina a X valor, do que está agora, teoricamente. É engraçado que eles acham ainda que não há corrupção na Petrobras, né? E do que está agora e está a gasolina R$ 7, enfim. Eu acho que esse discurso, cada vez mais, tem tomado as massas dele também. Por que eu falo isso? Porque, para além do discurso ideológico, do fuzil, do gay, que prefere filho ladrão do que gay, enfim, dessas coisas malucas dele, agora chegou nas casas das pessoas uma pauta realmente relevante para o debate público. Não que a questão identitária não seja, mas para o debate público de massas, aquilo que ele come, aquilo que ele consome, é o que traz sobrevivência ao ser. Portanto, eu tenho comigo que está havendo uma pequena, não é também uma grande mudança, mas um entendimento de que qual era a importância da Petrobras em outrora. Qual era, para quê? É óbvio que aí é um exercício que nós vamos ter que fazer sobre como dialogar com essas massas. Não dá para falar sobre paridade com eles. A gente tem que elaborar um outro linguajar, um outro modelo de comunicação para falar como era em outrora e como está sendo agora. Quem está sendo beneficiado agora e quem está se ferrando agora. Então, acho que passa um pouco também por esse sentimento da gente também, aí trazendo um pouco não gosto muito dessa palavra, no que tange a política, a autocrítica, prefiro trazer muito mais a autocrítica no sentido de me melhorar, mas sobre a ótica da política, acho que é muito dúbio isso. Mas é fundamental a gente entender também como nos comunicarmos com essas massas. Por quê? Por que eu falo isso? Eu tenho comigo que ele tem aí várias pesquisas, e pesquisas assim, sobre o aspecto metodológico científico, né? Não é uma pesquisa que vai já pronta para a Globo News, com análise de dados, matriz, enfim, de que ele tem os seus 19%, 22%. E aí são pessoas que são bolsonaristas, né? Enfim. Porém, aqueles 30 e pouco que ele teve naquele momento, dissolveu. Esses 11 e pouquinho dissolveu. E são pessoas também, para além de pessoas que são do mercado, 30 e pouco, estou falando não, teve 40 e 41, né? Da época do primeiro turno, tá? Esquece o segundo turno. São pessoas que, nesse bojo de 20%, 18%, são também pessoas de massa, não são só pessoas do mercado. Portanto, e que entenderam que essa locomoção de apontamentos por uma terceira via é o que eles vão fazer na eleição do ano que vem. Agora, a pergunta que não quer calar: o que vão fazer no segundo turno se polarizar de vez? Vamos para Paris? Lula versus Bolsonaro. Paris? Tenho comigo que vai haver uma grande gama de abstenções e nulos e brancos, enfim, durante o segundo turno. Isso é bom para o processo de quem estiver em primeiro, né? Isso é óbvio. E devido a toda a questão de acordos regionais, enfim. Mas eu tenho comigo que vai ser o cume das nossas abstenções, dos nossos votos nulos, será no segundo turno da eleição do ano que vem. Justamente com esse discurso de que os dois são farinhas do mesmo saco e que é o que está posto aí na sociedade. Portanto, tem comigo que existe uma fatia ainda de massas que não é do mercado, que votou no Bolsonaro anteriormente, que a gente pode dialogar, que não é o bolsonarista raiz.
e não é também no mercado, né? Não tem ação, não tem nada. E que eu acho que é importante a gente compreender essas comunicações e tentar dialogar, né? De alguma maneira. Para trazê-los para o caminho da luz, o Fiat Lux. Você dizia o que vamos fazer no segundo turno e eu acabei não me contendo aqui, perguntei para você, vamos para Paris? Vamos para Paris? Né? Ah, Porque acho que essa é uma coisa que também não aconteceria de novo, né? Provavelmente espera não. que não. Então, eu acho que essas apostas são bem interessantes, né? Não, ele vai ser eleito, ele vai mudar, ele vai ficar mais... Não, eu acho que ele até piorou. Eu preferia na Luciana Gimenez falando aquela monte de atrocidades, mas ele no cantinho dele, né? A partir do momento que ele tomou o poder do executivo, né? Ele rompeu com todo com todo o sentimento de respeito às instituições, enfim. Eu acho que isso que é o perigoso. E eu tenho comigo que aí a gente tem percebido, né, algumas questões, assim, Fernando Henrique recentemente fazendo aceno de que no segundo turno votaria contra o Bolsonaro, não falo o nome da pessoa, mas enfim, o importante é essas pessoas. Recentemente eu vi até o Pércio Árida, enfim, dando uma entrevista ao economista, teu amigo aí, para Miriam Leitão, ele fazendo críticas terríveis, né, aos governos do PT, porém, no desfecho fez a mesma fala do Fernando Henrique, né? Sempre lutando para a terceira via, só que entendendo que está complicado para a terceira via. Ou a terceira via se junta, e mesmo assim vai ser muito difícil, em torno de um projeto desenvolvimentista do Ciro, neoliberal do Dória, enfim, ou eles se juntam numa só, ou infelizmente vai estar fora do processo eleitoral. É óbvio que a terceira via é representada pelo mercado, né? E o mercado, querendo ou não, ele dita ainda algumas questões, se não a maioria, no que tange a política institucional. Então, eu vejo um pouco dessa maneira. Fernando, é duro e triste a dor desse nosso mais um parto. Mas passaremos por ela e sobreviveremos até a sua próxima vinda. Assistiremos cada um na sua casa, os desdobramentos do 7 de setembro. É possível que eu vá ao Vale do Anhangabaú. Quem puder, quem quiser, quem estiver se sentindo seguro e tiver boas condições, é um convite que fica para as pessoas se concentrarem para um anteato e para que a gente possa conversar, né, para que as pessoas elas possam também se fortalecer um pouco no pouco contato que é possível e que a gente pode continuar tendo, correndo menos riscos que a gente conseguir. Então, até porque a rua é um território em disputa, então é muito importante. Eu vejo alguns movimentos aí falando, não seria legal ir no 7 de setembro. Não, é muito importante ir, sim. Um contrato é extremamente importante. Fica a dica, né? Então, eu sou Renata Belzunces, apresentei mais um Giro Sindical com o Fernando Alves, para quem eu passo a palavra agora para dizer o seu tchauzinho. Valeu, Renata, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, CNCP, também pela oportunidade, né? E eu creio que seja um pouco isso que nós trocamos essa ideia, assim, espero que o que eu tenho falado aqui toque mentes e corações da terceira via, para que eles entendam a importância deles num futuro segundo turno, e principalmente nós, do nosso campo, agora acho que chegou o momento de abdicar um pouco dos nossos problemas, enfim, internos, de cada partido. Eu acho que tenho visto movimentações nesse sentido do próprio PSOL. Então, eu acho que passa um pouco por isso, a gente entender o momento que a gente está passando e compreender essa eleição sob uma ótica eleitoral. Após a eleição, esses grupos, principalmente partidários, podem ser até oposição com algumas políticas que sejam adotadas pelo projeto vencedor do ano que vem. Acho que é importante, até o nosso campo progressista, ter esse senso crítico de ser oposição em alguns momentos que são pautadas coisas contra
é o povo trabalhador, enfim. Então, acho que é o momento de entender a eleição e depois, se convir, ser até uma oposição a determinadas políticas que sejam adotadas por quem quer que seja, né? Então, é óbvio que existe uma diferença entre um e outro, e isso é muito nítido. E valeu, boa tarde a todos, né? Bom dia, e é isso. Obrigadão pela oportunidade. Até a próxima, seguimos.